Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, e estou aqui para falar de 3 filmes originais lançados bem recentemente, por assim dizer, lá no serviço de streaming Netflix. E o que eles têm em comum, estes filmes? Foram vendidos como suspense barra terror barra horror. E eu acho que é a pior maneira de promover estes filmes, porque no fundo, são bons filmes de mistério, barra suspense, talvez até mesmo um thriller, mas não se encaixam assim tão bem na categoria horror, por assim dizer. Então, se tu vai assistir esses filmes um pouco mais prevenido, fica mais fácil de apreciar de fato o que eles têm de bom e deixar de lado o que eles têm de ruim. Todos eles, como eu disse, são bem medianos, ou talvez um deles um pouco mais do que mediano, os outros ali ficam na média. Então, são boas alternativas para quem já assistiu Coringa, para quem não está entendendo toda essa hype em cima de El Caminho, porque acabou que não assistiu Breaking Bad, por exemplo, ou que simplesmente quer ir ficar em casa e não tá com muito saco, acabou de maratonar todas as séries, já assistiu todas as dicas que demos aqui, tanto da Amazon Prime quanto da própria Netflix, né? Indicamos aí Marianne, Inacreditável, The Boys, enfim, várias séries. Então são 3 boas opções de filmes que os 3 mostram uma evolução da Netflix em questão de produção de filmes. Todas contam com um elenco que até funciona muito bem, ao contrário das antigas produções da Netflix, que ficava aquela coisa meio oscilante. Aqui as atuações são bem legais e as histórias são um tanto quanto diversificadas. Vou começar do que eu considero o mais fraco, apesar de não ser ruim, e vou até o que eu acredito que seja o melhor dos 3, beleza? Vamos começar então com Campo do Medo. Sim, o filme foi muito promovido em cima da questão de ser um conto que foi escrito pelo Stephen King junto com seu filho, foi publicado numa revista, coisa e tal. E havia uma expectativa, porque, cara, afinal de contas é um material do Stephen King, é a 3ª aposta da Netflix em cima de uma produção, de um produto do Stephen King. Tenho que admitir que o 1922 está longe de ser um filme ruim, apesar de ser um tanto quanto moroso, desnecessariamente lento demais, mas aqui eu posso dizer que ele está longe de ser ruim, ele está longe de não agradar, é um filme interessante se tu pega a vibe do mistério. A galera sempre gosta de atrelar ao Stephen King a questão de é terror, é horror, é pesado, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? E não, a gente tem que lembrar que ele tem aí boas produções, como a questão do Um Sonho de Liberdade, Conta Comigo, e esse filme aqui, apesar de ele surfar um pouco a onda do horror, essa coisa meio contemporânea do terror, não é bem por aí. Ele tem mais aquela carga de mistério, apesar de envolver um mistério sobrenatural. Acompanhamos irmãos gêmeos, ele menino, ela menina e coisa e tal. Eles não se separam, eles estão sempre juntos e estão em uma viagem para a casa dos seus tios, ao passo que, passando por um campo, eles escutam um pedido de ajuda e se embrenham lá no meio do campo para ajudar, tentar resgatar essa pessoa aí que está passando por maus bocados. Tem elementos de sobrenatural, vai ter elementos que podem conversar com um clima de terror para quem não está tão acostumado, mas quem já é calejado consegue antecipar algumas coisas, consegue ficar meio ligado de que não vai ter aquele plot twist, coisa e tal. Mas é uma obra que conversa bem com o universo que o Stephen King tem, que ele traz da sua literatura e acabam sendo adaptados para filmes. Não é um filme ruim. Temos ali o Patrick Wilson, que a galera vai reconhecer lá do Invocação do Mal e da série Sobrenatural também, a série de filmes, deixando claro. Aqui ele não está com um papel tão de destaque assim. E temos uma brasileira, a Laisla de Oliveira. Quem assistiu a série The Gifted já vai reconhecer ela ali. Ela manda muito bem na atuação, eu acho que ela é o ponto alto desta produção aqui. E como eu disse, se tu não for assistindo achando que vai ter um filme de terror com muito sangue, desgraceira e muito susto, tu pode sair ali, digamos,
satisfeito com o resultado. Acho que não dá pra dizer que é um grande filme, muda aí a forma como a Netflix produz, ai meu Deus, é a melhor coisa que eu vi na minha vida. Não, não é isso. Eu acho que é um bom passatempo, ele não é um filme muito longo, ele entrega o que ele se propõe, que é um mistério, é alguma coisa que prende a tua atenção e tu fica querendo saber o que está ali acontecendo de fato. Fãs de Dark, fiquem ligados porque há ali uma menção à viagem no tempo, coisa e tal, então pode ser interessante aí fazer o link. Nota 6.5. Não mais do que isso, 6.5, lembrando, não é uma nota ruim, até porque não dava para esperar muita coisa deste filme. Segundo filme, Sombra Lunar. Sim, Sombra Lunar. Este filme ele foi muito divulgado aí pela Netflix, com uma questão de mistério, também envolvendo a possibilidade de viagem no tempo, coisa e tal, o que vai acontecer? Novamente, repetindo a fórmula do Campo do Medo, temos um elenco bem interessante. Repetindo aqui o que a Netflix fez com o Campo do Medo, Sombra Lunar vai ter ali o Boyd, que é o ator que fez a primeira, se eu não me engano, a segunda temporada de Narcos, a primeira lá, não essa nova versão, e ele também tá lá no filme do Logan, e ele se esforça muito, cara, é fato. Não vou dizer que ele não era um ator bom, mas eu via muitas limitações nele. Aqui ele consegue desenvolver bem o papel, a gente acompanha ele ele era apenas um policial iniciante, aspirante a detetive, e ele acaba caindo num caso muito bizarro. 4 pessoas morrem da mesma maneira, separadas por quilômetros de distância, e a galera não está entendendo o que está acontecendo, o que foi que aconteceu. Só se sabe que as pessoas sangraram pelo nariz e os orifícios do rosto a ponto do cérebro sair junto. É meio bizarro. Eu recomendo, assim, quem for assistir e tiver um pouco de problema com violência gráfica, não se assuste com os 5 primeiros minutos de filme. São somente nestes 5 minutos que tem um apelo gráfico maior na violência, porque ele precisa de mostrar de fato o pesadelo que vai ser passado nessa investigação. Algumas pessoas venderam a ideia de que seria um filme de terror muito pautado nestes primeiros 5 minutos. Eu discordo, eu acho que é um belo filme de investigação, um filme policial até, por que não? Com uma pitada de suspense, de mistério, e que é bem conduzido. Ele se perde só a partir do terceiro ato, quando ele resolve que ele vai te explicar minuciosamente, através de diálogos totalmente desnecessários, tudo o que está acontecendo. Ele perde um aspecto que seria muito legal e interessante de fato. Tem uma viagem no tempo, vamos utilizá-la de uma maneira que não seja a mais preguiçosa, por assim dizer. Então o filme perde alguns pontos, mas ele entretém. Quem gosta desse aspecto de viagem no tempo, um mistério que começa no começo do filme e leva boa parte para que tu comece a desconfiar do que de fato está acontecendo, e cara, passam-se 27 anos, se eu não me engano, do primeiro problema que o filme apresenta até o final, ou seja, a gente acompanha toda a carreira do policial, até se tornando detetive, coisa e tal, envelhecendo na busca desse possível serial killer que mata as pessoas através do sugamento de seus cérebros pelos orifícios. É muito louco isso. O filme não é ruim, ele é razoavelmente bem dirigido. A Netflix ela acerta aqui na questão de fotografia, não que ela não acerte nos outros, mas aqui, como há uma passagem de tempo, tu consegue identificar bem as décadas e é muito bem feito isso. A trilha sonora é bem razoável, o nível de atuação também não é dos melhores, mas também está longe de ser ruim. Um filme, nota 7.2. Acho que quando ele se explica demais, ele te tira a liberdade de tu mesmo chegar às tuas próprias conclusões e tira um pouco do brilho do que poderia ser um bom final. O filme não é ruim, mas está longe de ser terror, não se assuste com as mortes no começo, elas são só para introduzir o grande mistério que vai ter lá pra frente. E chegamos ao que acaba sendo o melhor dos três. Fratura estreou agora, nesta última sexta-feira. O filme conta com a direção do Brad Anderson. Quem não tá ligando o nome à pessoa, ele é o mesmo diretor daquele sensacional filme O Mecanista, que conta lá com meu Deus, fugiu o nome. O Christian Bale, que é aquele... todo mundo conhece aquela foto que o Christian Bale tá magrérrimo, o cara quase morreu para fazer o personagem que fica muito magro, mas o Brad Anderson, ele depois acaba meio que se perdendo um pouco nas suas produções. Uma dica aqui para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho dele também é Sessão 9, filme de terror, esse sim, um terror bem pesado, não é recomendado para todo mundo.
Ele lida com o sobrenatural de uma maneira muito inteligente e interessante, então assim fica a dica para quem gosta de tomar uns belos sustos e se perguntar se vale a pena dormir depois do filme. E aí no elenco a gente vai ter de mais relevante, assim, o ator mais conhecido, o Sam Worthington. Quem não tá ligando o nome à pessoa, ele é o cara lá do Avatar, sim, ele é o cara que se rebela e vai lutar pelos Na'vi lá, vai ficar azulão, coisa e tal. E ele é um outro ator que eu tinha muita implicância, eu tinha asco dele, porque pra mim ele era muito limitado. Ele tinha aquela cara de paisagem, aquela cara de quem tá sempre meio mal-humorado, coisa e tal, e ele não me convencia. E neste filme, em que ele é o protagonista, ele tá voltando de um almoço não bem sucedido de ação de graças com a sua família e acaba sofrendo um acidente. Ele leva a esposa e a filha para um hospital e depois de pegar no sono lá no aguardo, né, na sala de espera, ele acorda e descobre que sua filha e sua esposa nunca estiveram no hospital. Este roteiro, essa linha de história pode lembrar um pouco Ilha do Medo, com o sensacional Leonardo DiCaprio. E aí que tá um grande problema. Se tu fizer essa associação, tu lembrou de Ilha do Medo e for assistir esse filme, pode sair muito decepcionado. Ilha do Medo pra mim, é uma obra-prima do suspense, do thriller, do policial, da investigação, da agonia, do desespero. E o final é épico. Quem lembra sabe. Quem não lembrar e quem não fizer associação, assiste esse aqui primeiro para depois ir pro Ilha do Medo. Ele tem essa pegada meio de pessoas que desaparecem e o cara tem que investigar e tudo parece que é uma conspiração. Nesse sentido, o filme ele é bem dirigido, ele te conduz muito bem. Inclusive, dá pra dizer que rola pelo menos 2 plot twists. Tem 2 momentos específicos que tu acredita. Não acredito que é isso que vai acontecer. E aí ele vai para um outro lado. E quando ele chega nesse outro lado e fala, cara, era isso, nossa, que legal, ele vai para outro lado de novo. Não é decepcionante. O que me decepcionou um pouco foi a necessidade de explicação no final do filme. Eu não queria aquilo, acabou com o meu clímax. Eu acho que quando tu tem um filme que te dá liberdade poética, e aqui a gente pode usar de exemplo o filme do Coringa, por exemplo, que aí tá rolando 5 bilhões de vídeos pela internet explicando o final, e quando tu vai ver a pessoa não te explicou absolutamente porra nenhuma. Então não assista esses filmes explicando, tire as suas próprias conclusões, fica a minha dica. Seria muito legal se ele tivesse inserido pistas e trabalhado essas pistas para te deixar com a pulga atrás da orelha, ao invés de simplesmente jogar para ti uma explicação que talvez tu nem tava pedindo. Mas o filme tá longe de ser ruim. Como eu disse, o Sam, ele fez eu calar minha boca, gostei muito da atuação dele, ela chega a ser, diria até, visceral, ele até exagera em alguns momentos, ele fica muito acima do restante do elenco, mas há uma justificativa do porquê que tudo está acontecendo. É um filme muito legal, nota 7.8, não é um filme, nenhum desses 3 é pra tu parar pra pensar assim, porra, eu podia ir ao cinema, assistir Ad Astra, por exemplo, que ainda tá em cartaz, o próprio Coringa, que eu ainda não assisti, as pessoas, no caso, eu ainda não assisti, será que vale a pena, vou ficar em casa? Não, nenhum desses filmes substitui os bons filmes em cartaz. Substitui o Projeto Gemini, substitui algumas dessas coisas que não fazem muito sentido estarem em cartaz. Mas são boas opções caso tu tá com a grana meio curta, vai acabar ficando em casa e acabam sendo uma boa diversão. Se a tua série que tu tá esperando, a nova temporada ainda não chegou, dá uma chance para esses filmes. Se tu gosta de filmes de mistério, de investigação, thrillers, filmes policiais, são boas opções sim. Não se engana só pelas minhas notas. Eu tô levando muitos critérios em consideração. Atuação, elenco, tudo mais. E notas entre 6 e 8, algumas pessoas até questionam aqui no canal. Poxa, mas aquele filme é tão legal, vocês só deram 7, vocês só deram 8. Não, ele é uma nota regular, é uma nota ok, que fecha ali um parecer de que é um bom filme, mas não vai mudar a vida de ninguém, não vai mudar a história do cinema, e tampouco é um filme que, nossa, eu vou rever várias vezes. É um filme que eu assisto uma vez, é legal, faço um vídeo aqui
pronto, provavelmente eu não vá assistir novamente. Não é o caso do El Caminho, não é o caso do Coringa, que eu pretendo assistir o quanto antes. O próprio Ad Astra, eu até penso em assistir novamente para não assistir com aquele olhar crítico para fazer a crítica aqui pro canal, mas sim só para conseguir o desbunde visual, que ele é muito bonito, fica aí a dica novamente. Ad Astra, Coringa, que estão em cartaz, valem muito a pena. Então é isso, gurizada medonha. Mas Marcos e o El Caminho, vocês não vão lançar? Calma, filhote, fica tranquilo. Este vídeo será especial. Finalmente, depois de, sei lá, quantas semanas, por conta da mudança, eu e a Aniso voltaremos a gravar novamente. E esse vai ser um grande vídeo, muito, muito, muito especial. Afinal, somos dois fãs de Breaking Bad. Estávamos ansiosos, talvez com o pé atrás, mas enfim, curiosos a respeito do que o filme poderia trazer e tratar a respeito do grande Jesse Pinkman. Então fiquem ligados. É isso, gurizada medonha. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixem aí nos comentários se tu viu, se eu te ajudei a escolher e assistir a um desses filmes, ou se tu, por conta do vídeo, desistiu e foi assistir qualquer outra coisa. É isso. Muito obrigado. Beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!